Vamos continuar aí, Romanos 8, do 1 ao 4. Olha que interessante. Paulo reforça no versículo 1 e no versículo 2. Nós não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, todo aquele que aceitou Jesus como Salvador, todo aquele que aceitou o sacrifício de Jesus na cruz, não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí, contra isso, não há mais condenação. Por quê? O preço foi pago por Jesus na cruz do Calvário. O sangue de Jesus nos libertou, nos limpou de todo o pecado. Então, quem anda segundo o Espírito, quem é circuncidado no coração e não na carne, esse está livre de toda condenação. Certo? E aí a gente chega no último trecho, que são os versículos 24 a 26, que diz assim: de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E aí, olha que legal. Ele termina esse trecho, Paulo termina esse trecho, versículo 26, da mesma forma que ele terminou o trecho do versículo 1 a 15, né? Falando da nossa relação para com os nossos irmãos. Ou seja, não adianta a gente dizer que vive no Espírito se a gente não pratica o fruto do Espírito, né? E aí, comentando desde o versículo 24, o Espírito Santo, a partir do momento que a gente escolhe viver no Espírito, ele aplica em nós os benefícios da cruz. Ou seja, o nosso pecado, ele é perdoado através do sacrifício da cruz, através do sacrifício de Jesus no Calvário. E aí, se nós deixamos o Espírito atuar em nós, se nós escolhemos viver no Espírito, é natural que as nossas atitudes demonstrem isso. E é isso que Paulo fala é isso que Paulo quer dizer quando ele fala, andemos também no Espírito. Não quer dizer que a gente tem que andar com o Espírito Santo, mas ele está falando assim, lógico, precisamos andar com o Espírito Santo, mas ele está falando, esse andar se refere ao modo de viver, a como as nossas práticas do cotidiano, do dia a dia. E aí ele reforça que se a gente não tomar cuidado, a gente volta às práticas de quem vive na carne. Versículo 15 do primeiro trecho da aula passada, versículo 26 da aula de hoje, certo? Então, os benefícios que o Espírito Santo aplica em nós. Vamos ler lá Romanos 8, versículos 5, 6 e 14. Quem pode ler? Romanos capítulo 8, versículos 5, 6 e 14. Eu leio. Romanos 8. Tá. Porque os que são segundo... Eita, calma aí que eu me perdi. É aí mesmo. Tá. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aí, dá um pause aí, depois lê o 14. Então, Paulo deixa bem claro aqui de novo, aqueles que fazem a vontade da carne, aqueles que vivem na carne, estão destinados à morte eterna. Mas aqueles que estão inclinados, ou aqueles que fazem a vontade do Espírito, eles têm o benefício da morte da cruz do Calvário de Cristo Jesus, que é vida e paz. É a paz que o mundo não pode dar, é a paz que um bom emprego não pode dar, é a paz que uma boa família não pode te dar, mas é a paz que excede todo entendimento. É a paz que mesmo em momentos de pandemia, a gente sabe que Deus está ao nosso lado. Deus está conosco. E se for preciso passar alguma coisa, a gente vai passar, mas Deus vai estar conosco.
Lê o 14 agora, Mário. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, além do Espírito nos dar vida e paz, ele nos dá o direito de sermos feitos filhos de Deus. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando a gente escolhe viver no Espírito, a gente recebe vida, a gente recebe paz e a gente recebe o direito de ser chamado de filho de Deus. Olha aí que legal, hein? Num trechinho pequeno, Paulo está falando esse monte de coisa aí, né? E aí, voltando para nossa apresentação aqui, Paulo fala aí no último versículo, deixa bem claro: cuidado, não deixem que as coisas deste mundo, ou que um novo evangelho, façam vocês voltarem a viver na carne. Nós precisamos nos despir do velho homem. Vamos ler lá em Efésios 4, do 20 ao 24? Posso ler? Pode. Tá. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado. Aí, ó. Como... Olha que interessante. Também Paulo fala assim, ele tira um pouquinho de sarro, né? Ó, mas vocês não aprenderam assim de Jesus. Se é que vocês têm ouvido Jesus, né? Segue aí. E nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Aí, então Paulo fala assim, ó, deixa as coisas do mundo, para de viver na carne, comecem a viver no Espírito, assim como Jesus nos ensinou, para que a gente possa ser revestido do novo homem, para que a gente possa ter esses benefícios que o sacrifício de Jesus na cruz nos dá: vida, paz e sermos feitos filhos de Deus. Amém? E aí, para a gente terminar, para a gente refletir, viver no Espírito não significa que a gente nunca vai errar. Não significa que a gente nunca vai praticar uma daquelas obras da carne. Mas significa que a gente não vive naquilo. Você ter praticado no passado, ou você vir a praticar no futuro, não significa que você está condenado. O que te condena é a prática cotidiana, é você viver naquilo. E aí, enquanto eu estava estudando, eu vi um vídeo de um pastor que ele estava contando uma história para exemplificar esse caso. Então imagina que você está numa viagem de carro. E a viagem é de 5.000 quilômetros. É uma viagem longa, né? 5.000 quilômetros. E aí, alguém chega para você e fala assim, como é que foi essa viagem? Aí você fala assim, a viagem foi tranquila, o pneu do carro furou ali uma vez, mas foi tudo bem. Então você imagina, o que é um pneu furado numa viagem de 5.000 quilômetros? Pode acontecer, não pode? Agora o problema é se a cada 100 quilômetros o pneu fura. Então você está fazendo uma viagem longa e a cada 100 quilômetros você tem que parar porque o pneu furou. Isso é viver na carne. É quando você tem que parar a todo momento. Falar, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Isso é viver na carne. Agora, você ter um pneu furado, cometer um deslize uma vez numa viagem que é muito longa, e reconhecer aquilo e não praticar mais, isso significa que você vive no Espírito. Certo? E aí, perguntinhas. Como nós temos vivido o nosso dia a dia? Como nós estamos andando, como Paulo fala aí? Como nós estamos vivendo? E aí fica essa pergunta para a gente refletir. Se nós estamos vivendo na carne ou no Espírito. Eu creio que todos aqui têm vivido no Espírito. Não somos santarrões, né? A gente não erra, mas a gente tem a capacidade, através do Espírito Santo, de reconhecer os nossos erros. Amém?
Amém. Pronto, tá liberado lá para vocês riscarem. Ai, meu Deus do céu. E aí, gente, alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Foi bem, Will. Teve um pessoal que Will, não eu só voltou, queria né? aproveitar, fazer Vai lá, uma Nani. colocaçãozinha dentro do que você comentou. Até na figura que você colocou a obra da carne, você fez uma árvore seca. Seca, bem Não sei se o lembrado. pessoal percebeu isso. Então, gente, uma árvore seca. Então, aquele que faz a obra da carne, ele vai se secando espiritualmente. E aí você colocou o fruto do espírito, né? Que eram gomas de uma mexerica. A vitalidade. Aí eu até fiz uma anotação aqui, que é um exemplo assim. Quando nós damos lugar à obra da carne, nós vamos morrendo espiritualmente. Mas quando nós, pelo fruto, é vida. Então, diariamente, nós vamos crescendo com Deus, né? E vamos desenvolvendo o fruto a cada dia. E aí eu lembrei daquela passagem de João 15, do 1 ao 5, que fala da videira verdadeira. Nós somos os ramos. E que o Senhor possa nos enxertar nessa videira verdadeira. Amém. Sem Ele, nada podemos fazer. Mas se o Senhor está conosco, que nem Paulo falou, podemos todas as coisas porque o Senhor nos fortalece. Exatamente. Amém? E esse trecho de João 15, como Paulo fala, né? O próprio Jesus ensinou. Nós precisamos estar enxertados e dar frutos. Não é só estar enxertado, né? Precisa dar fruto. Porque a E esse árvore fruto que tem não que dá permanecer, fruto, né, Will? permanecer. E se nós não produzimos frutos, para que Jesus fala que serve? Arranca e joga no fogo. Joga fora. Então, Paulo... Vamos ser canal de bênção, né, Will? Exatamente. Paulo ensina exatamente o que Jesus já tinha ensinado para os Gálatas. E aí, quem tá falando aí? Eliseu? Tá causando na aula aí, Jogando Eliseu. aqui, básico, né? Se ele não Aí- fizer isso, não é o Eliseu. Tô jogando É. PS. Pra ele, o cunhado dele é um medroso. Will, mas bênção. Desculpa, Aí, continua, gente. Will. Lição de casa para vocês, hein? Esse trecho que a gente leu de Gálatas 5, lembra que a gente falou que sempre tem um paralelo entre Gálatas e Romanos? Então, lição de casa, leitura de Romanos 6, versículo 1, até Romanos 8, 17, tá bom? Romanos 6, 1 até Romanos 8, 17. Leia em paralelo com Gálatas 5, e aí vocês vão entender melhor também, tá? Então, que Deus Amém. abençoe vocês. Mostrem a carinha aí.